Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde, sempre agradecendo a presença, a participação de você, telespectador que está aí do outro lado. Vida e Saúde que tem o intuito sempre de trazer qualidade de vida, acrescentar assuntos mais variados à saúde. Quero aqui agradecer sempre os e-mails dos nossos alunos da Biomedicina, do Instituto Você 1234, o e-mail do Cláudio Costa, do Guto Donado, Paulo César Barbosa e, é claro, de todo o Hospital Estadual que sempre manda os e-mails para a gente, também do Hospital de Base. O programa de hoje, no primeiro bloco, vai falar sobre educação e saúde financeira. E depois, no segundo bloco, vamos falar do direito e a saúde. Para nos auxiliar, hoje no primeiro bloco, estamos aqui com o consultor financeiro, Dr. Gustavo Schiavon. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço novamente a oportunidade. É sempre um prazer participar do seu programa. A gente fica muito contente com esse convite. O Gustavo Schiavon Amaral é bacharel em administração de empresas, MBA em gestão empresarial, MBA em gestão financeira, coach e também atende aí várias empresas na nossa região. Gustavo, começando, a gente sempre pergunta, quando vai chegando essa época de outubro, que o 13º ele vem para aliviar, ele vem para saldar as nossas contas atrasadas ou até mesmo fazer aquele desejo, né? Aquela oportunidade que a gente está querendo há tempos. Quais os cuidados eu devo tomar com o 13º? Posso gastar, não posso gastar? Devo, não devo? Queria que você falasse para os nossos telespectadores sobre isso. Ok. O 13º, como você mesmo disse, Luiz Henrique, ele vem para agregar o salário que vem no final do ano e ajuda a gente a estar conseguindo pagar as nossas contas, né? Se você for uma pessoa que durante o ano conseguiu trabalhar o equilíbrio financeiro, a pagar suas contas certinha, talvez até economizar um pouco, o 13º ele pode nos ajudar com gastos extras, né? Nós estamos no período final do ano, temos as festas de Ano Novo, de Natal e tem também presente e outros gastos. Agora, se você teve um ano mais turbulento e acumulou dívidas até o final do ano, aí tem que planejar melhor o gasto desse 13º para não ficar numa situação pior. E eu posso gastar esse 13º todo, eu posso simplesmente, um exemplo, eu quero fazer uma viagem, já estou com as minhas equacionadas, minhas contas, eu posso gastar ele todo, devo guardar? O que você orienta os nossos colaboradores em casa? Claro. Olha, se você foi uma pessoa que trabalhou o ano inteiro, conseguiu guardar esse dinheiro e chegou no final do ano, o 13º ele está integral para você, então é claro que você pode, nada mais merecido, gastar esse 13º, planejar ele conforme os seus desejos, né? Agora, se você não tem uma reserva, então é claro, vou gastar o 13º com as festas, com os presentes e vou guardar a parte dele para o começo do ano. Lembrando que no começo do ano, em janeiro, nós temos as voltas às aulas, né, o período de férias escolar, mas depois tem a volta às aulas, tem o material escolar, que também é um gasto que acaba acumulando, já tem que planejar antes de gastar o 13º. Possivelmente, às vezes, até usar o próprio 13º para isso. Exatamente. Além disso, começo do ano também, nós temos a maior parte dos impostos, IPVA, IPTU, seguro, né? Então, se eu não planejar o gasto com esse 13º, eu deixo de ter a oportunidade de ter um começo de ano, 2015, mais tranquilo. Então, seria importante, eu posso trabalhar durante o ano, guardar esse dinheiro mensalmente e depois usar o 13º para viagens, para descanso, para curtir a família, né? Ter uma qualidade de vida melhor, como também eu posso reservar parte dele para aprovisionar os gastos de fim de ano e começo de ano. Eu já volto no 13º, é que você falou aí dos gastos com viagem. Quantos por cento do meu orçamento mensal, independente do 13º, eu posso reservar, por exemplo, e comprometer ele com as férias, com essas viagens? Tem uma porcentagem, entra o bom senso? O que você orienta também, Gustavo, nesse caso? Sempre no planejamento financeiro, a gente determina, né, conforme o planejamento de cada pessoa, em comprar um carro, comprar um imóvel, né, a casa própria, e ter o planejamento dos gastos familiares, né, pode criar uma reserva para uma segurança da família.
Então, você tem essa reserva e você pode ter uma reserva para viagem, se for o foco principal seu, e reservar parte do seu salário, 5%, 10%, dependendo quanto você ganha e dependendo qual viagem você quer fazer. É mais assim aconselhável você trabalhar sempre essa reserva próximo a 10%. 10%, como se fosse um outro dízimo da pessoa. Vai ser um 14º. Voltando então no 13º. Vai chegando agora, outubro, novembro, as escolas já começam a enviar as planilhas, as matrículas, as reservas de matrícula, e isso a gente geralmente também planeja junto com o 13º, com o final do ano, viagem, entra dentro do pacote. É aconselhável a pessoa pagar essa matrícula agora, com desconto ou não? Com certeza. Com desconto, chega a ser a 5% a 10% do valor dessa rematrícula, né? Então, é vantajoso você pagar antecipado, assim como também a mensalidade. No entanto, se a família já tiver alguma dívida acumulada durante o ano, basta ver se o desconto que vai ter com a matrícula, se é maior ou menor ao valor dos juros que está pagando. A pessoa já tem um cheque especial, se ela está pagando um juro maior, ela vai lá e salda então. É melhor saldar o cheque especial, que com certeza o cartão de crédito, né, que está parcelado, às vezes é melhor você quitá-los, né, do que antecipar uma matrícula com desconto menor. E com certeza os juros de banco hoje, se você não planejar, você pode acabar acumulando uma dívida muito maior. Certo. Gustavo, a gente fala bastante também agora, passou a primeira etapa da eleição, e final do ano engloba tudo isso também, passou a Copa, ficou aquela expectativa de imóvel. Tem alguma novidade sobre isso? É aconselhável comprar imóvel agora no final do ano? A própria questão do carro também, o automóvel, tem essa troca do ano. Então a gente recebeu alguns e-mails aqui, até o do Marco Jangarelli, que mandou esse e-mail perguntando: devo comprar carro no final do ano? Espero virar agora esse ano do carro, porque ele vai comprar agora, já vai sair com esse déficit, vamos dizer assim. É aconselhável ou não? Toda essa oportunidade que tem no final do ano, onde você pode dar uma entrada no valor do carro e parcelar o restante em mais parcelas, 12, 24 parcelas sem juros, passa a ser vantajoso. Você pode ter aplicado o dinheiro durante o ano, guardado, criado uma reserva, onde que o uso do 13º ou até mesmo assumir essa nova dívida não afete diretamente ao orçamento familiar. Aquele orçamento mensal que eu já tenho, que é o meu custo fixo. Exato, porque às vezes eu vou trocar um carro, vou ter uma oportunidade, mas vou afetar mensalmente com aquela parcela que eu assumi durante o ano, durante 24 meses, 12 meses. Então vai afetar o meu orçamento familiar. E tem que tomar cuidado, tem que realmente ver se aquela parcela ela cabe dentro do bolso. E é evidente, eu só vou assumir essa oportunidade de trocar o carro se acaso a concessionária ou a garagem que você estiver comprando te der uma oportunidade. Vou comprar o carro, vou dar uma entrada e as parcelas não vão acrescer de juros e vai caber dentro do meu bolso. Aí não tem problema nenhum. Por que não? Se o foco seu e for de uma maior necessidade ter a sua troca de carro, é uma boa oportunidade. E o imóvel, você acha que é um bom momento? Ainda existe muita dúvida? Você acha que vai ter alguma variação? Claro que a gente não tem a bola de cristal, mas você que está aí no mercado, você acredita que seja um bom momento para o imóvel? Eu estive em reunião com um colega que trabalha no setor imobiliário. E ele vem nos relatando que nos últimos anos o setor imobiliário tem crescido muito, né, e houve um certo aumento, de certa forma até exagerado, do preço dos imóveis, que se você for pensar em trocar o imóvel, adquirir o primeiro imóvel, está dentro do seu planejamento, então é claro que não tem um momento correto. Você pode adquiri-lo agora nesse momento. Porém, se você é um investidor, já tem o seu imóvel, você quer aproveitar o momento para investir, é claro que não há oportunidade. O mercado, embora ele cresceu, está passando por um momento agora de retração,
está estagnado o crescimento, mas existe até comentários de tendência de queda no valor do setor do imóvel. Então, se você for investir, aí tem que tomar alguns cuidados, né? Você já citou, Gustavo, os 10% aí da reserva para investimento. Para as emergências também gira em torno disso? Eu poupo do meu orçamento, seja ele com 2 salários, 3 salários, enfim, a minha renda hoje, quantos por cento eu devo poupar? Também gira em torno dos 10% para emergência? É um número bom, 10%, porque não afeta tanto a renda familiar. Geralmente, pelo que as pessoas gastam, os compromissos com a casa, com as dívidas, com os parcelamentos, né? Então, se você tem uma vida financeira mais equilibrada, você evita essas dívidas, esses gastos e passa a poupar mais. Quanto mais você poupar, mais segurança você vai ter. Se você já tem uma gestão financeira boa, então é claro que o seu risco de uma urgência é menor, né? O risco é menor. Então, você consegue poupar 10%, já ajuda em muito nessa reserva. Durante o ano, como já dito, passa a ser até um 14º salário, que você pode deixar em reserva. E é claro, isso durante o ano. Se não ocorrer nenhuma urgência, você tem esse valor acumulado por ano seguinte e assim sucessivamente. Tá certo. Gustavo, estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco e a gente sempre agradece muito essas orientações, como a gente cita aqui no Vida e Saúde, a educação financeira também vem colaborar com essa qualidade de vida das pessoas, vem colaborar para que as pessoas tenham uma tranquilidade maior, consequentemente, a saúde não é simplesmente a ausência de doença, e sim um bem-estar físico, mental, emocional. Para essa pessoa estar bem equilibrada, Gustavo, financeiramente, ela vai ter uma vantagem para a sua saúde? Ela traz vantagens para a sua saúde? Queria que você comentasse, finalizando o nosso bloco, sobre isso. Tá certo. Até falando em 13º, em poupar, né, conseguir ter essa reserva, pensando em todos nós que somos colaboradores e temos o direito do 13º, a maioria das pessoas. Então, vamos pensar assim, as pessoas, se elas conseguirem, durante o ano, ter uma vida financeira equilibrada, ela consegue ter uma qualidade de vida melhor. Ela pode ter uma noite de sono melhor, ela pode investir em passeios, em viagens, e isso proporcionar uma qualidade de vida mais agradável. Com isso, ela pode ter uma vida melhor. Essa qualidade de vida, uma noite melhor de sono, menos preocupação, menos estresse, afeta até no trabalho, positivamente, né? E também negativamente, se caso a pessoa vem vivendo uma vida mais turbulenta financeiramente. Se ela tem dívidas, se ela tem algum problema financeiro, pode afetar, né? Tem muitos estudos que mostram que o funcionário, quando ele passa por problemas financeiros, ele tem dificuldade dentro da empresa, na produtividade, no relacionamento, na autoestima. Então, é claro, seria muito importante que as empresas investissem nesse equilíbrio, na orientação e nas oportunidades para a equipe também, para os funcionários. Perfeito. Gustavo, a gente agradece a sua participação mais uma vez, agradece sempre a sua presença, já está aqui o convite para os nossos próximos programas e fica aqui também o Vida e Saúde à sua disposição. Eu agradeço, obrigado mais uma vez pela oportunidade, espero estar colaborando e estou sempre à disposição. Ok. Vamos então para o intervalo. Antes de mais nada, quero lembrar o nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Quero também chamar aqui para o nosso treinamento do Instituto Você. Temos agora, daqui a algum tempo, já o Você 59, que vai ser no dia 28, 29 e 30 de novembro de 2014, lá em Dourados, no Eco Resort Santa Clara. Faça parte dessa equipe, faça esse treinamento, você merece essa oportunidade para a sua vida. A gente sempre comenta que a arte da excelência humana dentro do Instituto Você 1234 agrega valores para você e com certeza vai fazer o diferencial na sua vida. A gente vai para o intervalo e volta já. Um grande abraço. For, I wanna
Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, agora no segundo bloco, falando sobre o direito na saúde. Você que tem aí uma empresa na área da saúde, seja laboratório, uma clínica, você que é consumidor, usuário do sistema de saúde também, o programa Vida e Saúde ele busca sempre esse aprimoramento, essas informações, onde a gente consegue agregar para você, para a empresa, para os universitários, tudo relacionado à saúde. Para colaborar no programa de hoje, estamos aqui com o Dr. Antônio Paulo Grassi, que é advogado, Dr. Paulo é sócio da empresa Davids e Trementócio, pós-graduado em Direito Tributário, especialista em Direito Bancário, também mestrando no Direito Civil e técnico em Contabilidade. Doutor, muito obrigado pela participação e pela presença. Eu quero agradecer a oportunidade de estar num projeto assim, de uma forma tão grandiosa como é o vosso, né? O projeto da TV FIB, onde valoriza-se a informação em detrimento do benefício do outro, né? E nesse sentido, a nossa empresa de advocacia tem como meta exatamente isso, levar o conhecimento não só para a solução de lides, mas para a solução de problemas, mas também para a solução de conflitos, no sentido de buscar a paz, de buscar a tranquilidade na sua atividade empresarial. É esse o nosso objetivo. Muito obrigado. Doutor, entrando então dentro desse assunto, o senhor citou a paz, citou a questão, claro, do viver bem, da qualidade de vida. Por que hoje essas empresas, a grande maioria das empresas, seja ela pequeno porte, médio porte, grande porte, então nem se fala, elas possuem um profissional de direito. Por que essas empresas estão buscando esse profissional? No nosso modo de ver, com o passar do tempo, nós notamos que os vínculos culturais, os vínculos de caráter, de responsabilidade, eles foram se deteriorando com o tempo. E isso foi, a gente sempre lembra da economia, da responsabilidade do fio do bigode, né? Então, no passado se exigia um pouco menos do profissional do direito, se exigia um pouco menos das relações objetivas, formalizadas, para se haver um bom andamento, uma boa saúde obrigacional. E por conta disso, se necessitou a criação de mais diplomas jurídicos, né? Se exercitou a necessidade da existência de mais legislações para que se pudesse regulamentar todas as relações pessoais e relações jurídicas também, visto que a palavra não mais tinha efeito, a palavra não mais tinha força. Então, por conta disso, se exigiu uma regulamentação maior de todas as relações. Por isso, se temos no Brasil um grande número, um número exagerado de normas, né? Onde você vê uma Constituição com centenas de artigos, né? E você pega uma Constituição de outros países, como os Estados Unidos, com dezenas de artigos, justamente por falta dessa cultura, por falta da valorização dos valores morais realmente. Então, por conta disso, hoje o profissional do direito, o profissional jurídico, se faz mais importante para sedimentar, regulamentar e orientar toda e qualquer tipo de relação, desde uma relação mais simples, cotidiana, como da empregada doméstica, né, até uma relação de uma franquia, né, de uma constituição de uma SA. Então, hoje, realmente, o profissional do direito eles têm que estar inserido no cotidiano de qualquer empresa, e especialmente a empresa ligada ao ramo de saúde, onde as responsabilidades civis em relação a terceiros, né, geram muitos efeitos, né? Como conversávamos no intervalo, na coleta de um material para qualquer tipo de exame, ou do DNA, ou do exame de gravidez, ou qualquer outro tipo de questões. É muito natural a gente até perceber quando a pessoa recebe um exame médico errado, com o diagnóstico errado, né? Ela vai buscar o seu direito porque gera realmente um transtorno concreto. Então, por isso que a relação obrigacional hoje das empresas, ela tem que estar extremamente calcada em elementos jurídicos. Doutor, o senhor falou aí realmente na questão do fio do bigode, então hoje as pessoas, a palavra não é que ela não vale, mas não pode ficar só nesse âmbito. A empresa, então, o primeiro passo que ela deve fazer juridicamente, qual é, para buscar, então, essa normatização dentro do direito, dentro da justiça, dentro das leis? É comum, quando nós vamos abrir algum empreendimento, algum negócio, até mesmo uma empresa, que nós nos planejemos no sentido dos nossos custos, dos nossos investimentos, né?
E hoje o planejamento também tem que ser jurídico. Eu também preciso contratar um profissional do ramo do direito, né, um advogado especialmente, para me dar todos os parâmetros que aquela minha atividade, né, ela vai exigir dentro dos órgãos regulamentais, na questão da abertura de uma empresa, quais os requisitos que eu preciso para ter autorização junto aos órgãos fiscalizadores, aos órgãos administrativos, enfim. Então, hoje, a abertura de uma empresa, ela necessita obrigatoriamente de um profissional do direito, que vai dar logo no início da empresa, ela já vai buscar esse profissional. Antes de mais nada, a cultura nossa, infelizmente, principalmente aqui no interior, professor, a gente tem exatamente o contrário. O profissional do direito, ele é desvalorizado, porque hoje encontramos advogado em qualquer esquina, né? Com todo respeito ao padeiro, né? Na padaria encontramos um advogado, no açougue encontramos um advogado. Todo mundo hoje palpita no ramo jurídico sem ter qualquer fundamento. Então, o advogado precisa não só ser valorizado nesse aspecto por conta da informação que ele detém, mas também pela responsabilidade que ele traz quando ele leva essa informação para a empresa para que ela possa ter um sucesso. Então, na minha opinião, além do planejamento financeiro que o próprio Gustavo falou agora a nós, o planejamento jurídico para a constituição de uma empresa é fundamental, se não essencial. Certo. Doutor, a gente então, dentro do Vida e Saúde, sempre aborda essa qualidade de vida. E quando a gente fala em qualidade de vida, quando a gente fala no direito dentro da saúde, buscando essa qualidade de vida, a gente fala justamente com esse consumidor que também tem os seus direitos, os seus deveres, mas também com aquele empresário, com aquele médico, biomédico, farmacêutico, que busca o seu lugar ao sol com o seu estabelecimento. Como que esse profissional liberal, tendo a sua empresa, vai se adaptar a essa nova realidade? E continuando dentro da mesma pergunta, a pessoa muitas vezes não tem como ter esse profissional dentro do seu quadro de colaborador. O que ele pode fazer, como que ele deve proceder para ter acesso a esse direito? Infelizmente, e eu digo infelizmente realmente com bastante tristeza, né? Até recentemente eu escrevi uma matéria sobre esse assunto e ela falava exatamente da injustiça social com o empresário. O que eu quero dizer com isso? Toda a pessoa física, a pessoa simples, a pessoa universal, ela tem hoje no ramo social vários requisitos que lhe asseguram, inclusive uma assistência judiciária. Se ela não tem condição de pagar um advogado, ela tem hoje mecanismos que a possibilitam ter acesso à justiça através de um profissional. E até mesmo outras condutas que não precisam de um advogado, mas que ela também tem acesso à questão da justiça. Por exemplo, o juizado especial de pequenas causas até o limite de 20 salários mínimos. Você tem hoje os inventários, as separações realizadas em cartórios, sem contudo ter um profissional. Então, a gente percebe que para a pessoa simples, a pessoa natural, ela possui toda uma justiça informal que a possibilita ter acesso à própria justiça, vamos assim dizer. Porém, o empresário, a pessoa jurídica, o sócio, ou o próprio profissional liberal que constitui uma personalidade jurídica, ele não tem sequer um acesso a essa sua realidade. Para ele ter acesso a tudo isso, ele precisa ser inadimplente, ele precisa ter tido insucesso na sua atividade para aí poder ter o recurso da pessoa física e buscar a justiça. Por exemplo, nos Estados Unidos, um empresário, quando ele quebra, no sentido literal da palavra, ele tem uma indenização do governo por conta daquela realidade, porque ele não quebrou porque ele quis. Ele quebrou, às vezes, por uma questão social, por uma questão de mercado, por uma questão de economia do próprio país. Então, a gente percebe que no Brasil, o empresário, infelizmente, professor, ele é um injustiçado. Quando um empregado perde um emprego, ele tem o seguro-desemprego a seu favor. Quando uma mulher ela está grávida, ela tem a licença gestante a seu favor. Agora, eu lhe pergunto, e o empresário, quando ele quebra, ele tem um seguro-desemprego? Não tem. Quando a esposa ou ela mulher está grávida, ela tem uma assessoria ou um benefício que lhe garanta se afastar da empresa? Também não. Então, infelizmente, no país hoje, nós estamos diante de uma injustiça social com o empresário. E é o empresário que move essa roda do social. É o empresário que dá emprego, é o empresário que paga o tributo, aliás, em altas cargas tributárias, fora de qualquer realidade. Então, e é impossível hoje um empresário ter sucesso pleno com uma carga tributária desse tamanho. Então, infelizmente, eu tenho que dizer que nossa
política atual, né, não privilegia em nada o empresário. Pelo contrário, visa extingui-lo, né, para ter total domínio sobre a população. Muito bem. Doutor, para finalizar, já agradecendo mais uma vez também a participação, o empresário, então, quando ele precisa dessa orientação, ele também pode buscar através, por exemplo, o senhor citou a questão bancária, mesmo quando ele vai buscar um financiamento, ele vai buscar essa assessoria para ter um financiamento, para ter um crédito, ele também pode procurar e deve procurar esse profissional jurídico. Não tenha dúvida. Hoje, nós profissionais da área jurídica, por uma questão de necessidade, até pelo natural da atividade, precisamos também nos especializar na área financeira como uma área cotidiana, porque de nada, eu sempre dou esse exemplo no escritório, imagine que o senhor é um cardiologista, né, e o senhor vai operar o seu paciente e ele está com uma unha encravada sujeita a uma sepsemia, né, sujeita a uma infecção generalizada. Então, não dá mais para ter uma visão simplista de olhar só para o coração e não olhar para a unha desse cliente. Então, nós como profissionais do direito também temos a obrigação, né, de orientar o nosso cliente também na questão financeira, se aquele financiamento ele vai realmente ter um retorno efetivo, se ele não vai trazer mais transtornos do que aquilo que eu já tinha, se eu não vou criar um endividamento familiar, se eu não vou criar um problema familiar, um problema emocional que me tire o sono, que me tire a paz. A gente sempre brinca e lá no Você se fala muito disso, né? Da musiquinha do Fantástico do domingo, né? O empresário hoje tem medo, terror dessa música, porque representa o quê? Que a segunda-feira está chegando. E os problemas estão chegando por quê? Por conta dos endividamentos. Então, assim, eu até com uma questão social eu peço que realmente todo empresário reflita muito sobre a sua atividade, traga para si, retome o foco, delegue, infelizmente hoje menos, saiba as dimensões das suas atitudes, para quê? Para não criar situações que sequer tenham solução. Tá certo. Bom, a você que está aí do outro lado, a gente sempre também agradece a participação, a presença. Hoje eu quero mandar um abraço especial aqui para o meu filho Murilo Henrique. O programa foi para ele hoje também, essa dedicação. Doutor Antônio Paulo, muito obrigado. Eu agradeço. Já fica aqui o convite para o próximo programa, já fica aqui o convite para que a gente possa esclarecer cada vez mais esses profissionais e os próprios universitários que estão aí já indo para o mercado de trabalho e muitas vezes não têm essa orientação, já começam errado. Muito obrigado pela participação. Eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez salientar o nobre empreendimento que é esse canal, essa televisão, essa mensagem e dizer a meus colegas de profissão, meus colegas de atuação, que, por favor, humanizem o seu trabalho. O nosso cliente, quando chega no nosso escritório, ele não possui apenas um problema jurídico, ele não possui apenas um problema financeiro, ele possui um problema emocional. E compete a nós não lhe dar a melhor solução jurídica, mas a melhor solução para ele. Às vezes nos esquecemos do nosso cliente e olhamos só para nós. Então eu peço para você, de uma forma especial, olhe para o seu cliente, humanize o seu trabalho. Obrigado. Eu que agradeço. E dentro dessa humanização, a gente encerra agradecendo a sua presença, a sua participação. Lembre-se do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Até a próxima e um grande abraço. Obrigado.